Opa, tudo bem? Então, vou gravar agora um vídeo sobre uma questão da UMERJ da prova de 2018 que eu estava fazendo na universitária. Que é a última questão da prova, acho que é a 4, se eu não me engano. É a última dessa prova que vocês vão ver aí, que é uma questão muito legal. Eu particularmente gosto de séries, né? Já falei que eu gosto de muitos assuntos aqui de matemática, porque eu gosto de matemática. Mas eu gosto muito de séries e é uma questão bem legal que é um limite, né, fazendo n para o infinito de uma série, que é 1 sobre n ao quadrado vezes o somatório com m igual a 1 até n de n mod m. Ou seja, ele vai percorrer todos os números naturais, fazer o mod deles de um número n que tu escolhe, né, que tu escolheria, faria o mod deles, e no fim ele quer a soma disso aí, mas ele quer o limite quando tende a infinito. Vocês basicamente viram aí, né? Ela é bem simples a questão, não tem um grande enunciado. Por uma série infinita, né? Porque como ele vai para o infinito, isso vai ser uma série que vai tender para o infinito. Então eu estava mexendo na questão e eu encontrei um jeito de resolver. Não sei se é o único, mas como não tem solução na internet essas questões. Bem, de cara a gente tem uma questão aqui. M é um natural menor do que n. E para começar, eu queria pegar um valor, escolher um valor para entender o que está acontecendo nessa série. Vamos começar pegando n igual a 18, ok? E vamos ver o que acontece. Isso vai dar 1 sobre 324 vezes. O que acontece? Eu vou fazer a soma de 18 mod 1, mod 2, mod 3, até o mod 18. Pegar o mod é pegar o resto na divisão por. Então, se eu pego 18 mod 1, eu quero o resto na divisão por 1, que é 0. Aí, se eu pego mod 2, é o 18, o resto da divisão por 2, 0. Mod 3 é o resto da divisão por 3, que também é 0, porque é divisível. Por 4, qual que é o resto da divisão de 18 por 4? É 2, né? E vai indo assim, por 5 é 3. Por 6 é 0, porque é divisível. Por 7 é 4. Por 8 é 2. Por 9 é 0, porque é divisível. Aí por 10 é 8. Por 11 é 7. Por 12 é 6. 5, 13, 4, 14. 3, 15. 2, 16, 1, 17 e 0, 18. Bem, por que é legal de pegar um exemplo numérico? Para te entender um padrão que tem aqui. De cara, tu vê que no final eu estou somando todos os números de 1 em 1, né? Então parece ter algum padrão aí nesse sentido, né? Eu estou somando de 1 em 1. Se tu prestar atenção, aqui tá de 0, 2, 4, tá de 2 em 2, depois para. Parece ter algum padrão aí. Questão de mod tem uma coisa cíclica, né? Porque mod é um negócio cíclico, são restos que são cíclicos. Então qual que é a ideia do que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai tentar separar essa soma em parcelas. Por quê? Porque quando eu divido um número por outro, um número que é fixo, eu vou dividir por um outro número, a divisão pode dar quociente 1, pode dar quociente 2, pode dar quociente 3, não vai dar quociente 0, porque o m é menor do que o n, por isso que é importante. Então, quando eu dividir o n pelo m, nunca vai dar 0 de quociente, vai dar sempre de 1 para cima. Então, o primeiro caso possível de quociente seria o 1, que é o que eu vou botar aqui. Primeiro, eu vou selecionar que o quociente dá 1. Eu quero estudar que casos acontece isso. Por que é interessante? Por que é interessante pensar assim? Porque os maiores parecem ter um padrão. E se tu notar esses maiores, a divisão ela acaba dando quociente 1. Então vamos tentar entender o que tem aí. Então vamos fazer os m's em que a divisão de n por m deixa quociente 1. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte. Na divisão euclidiana, m mais r, sendo o resto menor do que m, e claro, maior ou igual que 0. Isso é a divisão euclidiana, quer dizer que se eu dividir n por m, vai existir um quociente 1 e um resto único para cada n, ok? E o resto tem que ser menor do que m e maior ou igual que 0. Se o resto tem que ser menor do que m, isso implica que n tem que ser menor do que m mais m, porque r é menor do que m, e r é positivo. O que implica que n tem que ser menor do que 2m, o que implica que n sobre 2 é menor do que m. Então, quando m for maior do que a metade do número, o quociente vai ser 1. Basicamente é isso. Tem um limitante inferior, que seria quando o resto for 0, que n é igual a m. Então, quando m também for menor ou igual que n, né?
senão não vai dar zero. Se for maior, vai dar zero o quociente, né? Então, isso aqui é interessante, porque eu descobri o intervalo em que o quociente é 1. E se tu notar em cima, os intervalos acima da metade, ó, porque 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui é metade, né? Acima da metade tem um padrão, que seria quando Q dá 1. Então tem um padrão aí no Q igual a 1, e talvez vai ter nos outros, no Q igual a 2, etc. Bem, então a gente descobriu o intervalo que acontece isso, né? Os valores de n. Aí o que acontece? Eu quero descobrir a partir de que m isso começa a acontecer. Então, o primeiro m que vai atender isso aqui, ele tem que ser maior do que n sobre 2. Então, o m1 vai ser maior do que n sobre 2. A questão é, o meu n, ele divide 2 ou ele não divide 2? Tem essa diferença. Então, para mim conseguir o primeiro m, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu n e eu vou dividir ele por 2. Então, ele vai dar 2k mais um x2. Eu vou chamar x2 do resto. Como é uma divisão por 2, o x2 pode ser igual a 0 ou o x2 pode ser igual a 1. 0 se for divisível e 1 se não for. Para que isso? Para mim poder descobrir qual é o primeiro valor que supera n sobre 2. Basicamente, se o n for um número par, vai ser n sobre 2 mais 1. Se o n for um número ímpar, vai ser n mais 1 sobre 2. Então tem essa diferença. Um jeito de fazer é envolvendo o resto de uma vez. Eu posso dizer que o primeiro m ele vai ser n menos x2 sobre 2 mais 1. Porque n menos x2 sobre 2 é o primeiro que é menor do que n sobre 2. Porque eu estou diminuindo uma coisa positiva de n sobre 2. Então é menor. E se esse número aqui for um número ímpar, quando eu diminuir 1 aqui, vai ficar um par. Então tá ok. E como eu somei 1, eu estou indo no primeiro acima. Então esse aqui vai ser o primeiro que vai estar acima. Tu podia fazer um MC aqui, tu ia enxergar que ia ficar 2 menos x2. Como 2 é maior do que 1, vai ficar 1 acima de n, né? Ou 2 é maior que 0. Então esse é o primeiro que funciona. É o primeiro m que me garante que ele é maior do que n sobre 2 e que o quociente da divisão é 1, que era o que a gente queria ali antes. Ok, o último m vai ser o caso n, né? O mf vai ser o n. Com isso, o que acontece? A nossa soma, ela passa por todos os valores de m. Então, eu vou separar a minha soma só na parcela que o quociente é 1. Essa soma vai ser o somatório, com m, o primeiro sendo n menos x2 sobre 2, mais 1, até n, de n mod m. Isso não é toda a soma que tem lá. Isso é só um pedaço dela. É só o pedaço final, que seria esse finalzinho aqui, ó, 8, 7, 6, etc. Esse pedacinho é toda a parte que é maior que n sobre 2. Então, seria isso aqui. Por que eu separei aqui? Porque é isso que a gente vai estudar nesse momento. Depois a gente faz os outros casos. Ok. Bem, como isso é um somatório, ele vai passar por todos os números entre nesse intervalo. Então, cada m que tiver aqui disso até isso, ele vai passar, ok? Vai passar por todos. Como a gente vai passar por todos, vamos supor um y que seja maior ou igual que 0 e menor ou igual do que n menos m1. Esse y, ele é um número que está entre o número de termos desse somatório. Se ele for 0, é o primeiro termo. Se ele for n menos m1, é o último termo. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero denominar um my. O my vai ser o m1 mais y. Esse valor está nesse contido aqui dentro, porque o y está entre 0 e n menos m1. Se for n menos m1, vai dar o próprio n, né? Então ele está contido aqui dentro. Vou abrir o m1 que eu achei ali, que é o primeiro, né? Aqui. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero pegar agora o próximo, o m y mais 1, supondo que também esteja dentro do intervalo. Ele vai ser m1 mais y mais 1, que dá n menos x2 sobre 2, mais 1 mais y mais 1. Por que eu fiz isso? Porque o que eu quero é analisar os restos. Eu não quero m, eu quero o resto na divisão por n. Isso é o que eu quero somar. Então, se eu achei os m de cada um, eu quero achar cada resto. Para isso, eu vou pegar o algoritmo da divisão euclidiana, que é pegar o n e abrir na divisão. A gente sabe o seguinte, n vai ser igual a my. O quociente, nesse caso, a gente garantiu que é 1, mais o resto y. Bem, nesse caso, my vai ser n menos x2 sobre 2 mais 1 mais y. Então, eu vou botar aqui, n menos x2 sobre 2 mais 1
mais y vezes 1 mais ry, porque eu quero achar quem que é o resto. O resto é a resposta da soma quando eu dividir por my. Eu quero analisar que padrão que existe entre essa sequência de restos. Por isso que eu peguei o resto y e o resto seguinte. Que eu quero descobrir o que ele é. Ele é uma PG? Ele é uma PA? Ele é uma sequência, uma PAG? Pode ser alguma coisa assim, eu quero descobrir o padrão. Vendo do que a gente fez ali em cima, a gente nota que é uma PA, né? 8, 7, 6, 5, 4 vai ser uma PA. Mas eu quero provar que isso vai ser uma PA, né? Então eu vou pegar o RY, ele vai ser, passando para lá, isso aqui vezes 1, né? Vai ficar N mais x2 sobre 2 menos y menos 1. Esse é RY. Agora a gente vai pegar o RY mais 1, que é um y qualquer que esteja dentro do intervalo ali da soma. A gente quer ver que padrão que tem nesses restos. Eu vou pegar então N e eu vou dividir agora por my mais 1. Que também deixa quociente 1, né? E ry mais 1, que é o outro resto. Isso aqui vai dar o seguinte. ry mais 1 é igual a n menos my mais 1. O my mais 1 a gente achou aqui em cima, né? Então, isso aqui vai dar n menos n sobre 2, o que dá n sobre 2, mais x2 sobre 2, menos y menos 2. Esse seria o ry mais 1. De cara, a gente nota o seguinte, ó. Se eu pegar esse menos esse, vai dar uma razão constante, né? Se eu pegar ry mais 1 menos ry, para qualquer y, não depende de y. Isso dá menos 2 menos 1, que dá menos 1. Então, isso é uma PA de razão menos 1. O que faz sentido com o que a gente achou ali em cima. Por isso que fazer um exemplo numérico ajuda. Eu tinha na cabeça que tinha que ser uma PA, porque a gente nota que tem uma PA aqui, ó. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, eu noto que tinha que ter uma PA ali. E, de fato, tem, e a razão bateu bem certinho. Isso para os números acima de n sobre 2, ou seja, mais da metade. Os números que são maiores do que a metade. E menores do que n, claro, né? Ok, se é uma PA, eu consigo somar, né? Que era que nem ali em cima, eu posso somar. Uma PA de razão 1, eu consigo achar a soma. Eu sei que isso é uma PA. Agora eu só tenho que achar a soma. Para achar a soma da PA, eu preciso do número de termos, do primeiro e do último. O primeiro e o último eu acho pela divisão euclidiana. Aqui eu tenho M1 e MF, é só botar ali, eu acho R1 e RF. Agora, o número de termos eu consigo depois achando R1 e RF. Então, vamos achar quem que é o primeiro e quem que é o último termo. Bem, R1 vai ser igual a N menos M1, por causa da divisão euclidiana. N era igual a M1 mais R1, então eu só joguei M1 para lá. Como M1 é N menos X2 sobre 2 mais 1, lembra, o X2 é o resto na divisão por 2, só para garantir que inclui todos os casos, para não ter descontando nenhum caso. Pode ser par ou pode ser ímpar. Então vai ficar N menos M1, o que dá N mais X2 sobre 2, isso, menos 1. Basicamente é isso. E o RF é N menos MF, só que o MF é N. Então vai ser 0. Tenho o primeiro e o último termo da minha PA. Agora falta achar o número de termos. Para achar o número de termos, eu posso usar a equação geral da PA, né? RF é igual a R1 mais Nzão menos 1 vezes a razão, que é menos 1, né? Então, vai ficar que N é igual a N mais X2 sobre 2 menos 1 mais 1, né? Isso. O que dá N mais X2 sobre 2. Sendo x2, né, o x2 pode ser 0 ou 1, né? Que são os módulos na divisão por 2, né? Achei o número de termos, tenho o primeiro termo e o último termo. Com isso, eu consigo a soma da PA, que é a primeira parcela da minha somatório. A parcela mais ao fundo, depois do n sobre 2. Bem, então a gente vai ter que a soma com m igual a n menos x2 sobre 2 mais 1 até n de n mod m é a soma de uma PA, que o primeiro termo é isso aqui, né? O último termo é 0, o número de termos é isso aqui. E eu divido tudo por 2. Vou botar ali no mesmo parênteses, vai ficar n mais x2 menos 2 vezes n mais x2
dividido por 8, tudo no fim, né? Aqui embaixo. E aí o que acontece? Aqui eu tenho uma expressão que envolve o x2, que seria o resto, né? Então poderia ser 1 ou 0, aí teria os dois casos. Mas por que eu deixei x2? Porque ele não vai importar no final. Porque o que eu quero não é a soma, eu quero o limite quando n tende a mais infinito. E se a gente lembrar que o limite de um polinômio quando tende a infinito, eu tenho que pegar só o termo de maior grau. O x2 não vai entrar, vai ser o n vezes o n sobre 8. Então o limite do soma que a gente tem, que é a última parcela, né? Vai ser igual apenas a n ao quadrado sobre 8. Isso é a primeira parte, não resolveu o problema. Isso é só a primeira parte do problema. Agora, a gente tem que ir para o caso q igual a 2. Esse problema, ele é longo. Ele realmente é longo. Mas é que essas questões, ela tem muito tempo. São 4 questões para uma prova de 4 horas, eu acho, ou 5. Então tem bastante tempo. A gente achou, então, a primeira parcela, que é quando q é igual a 1. Só que agora a gente tem que ir para o próximo caso, porque q pode ser, o quociente pode ser 2 na divisão, né? O n é um número muito grande, então pode dar um quociente 2 também, tem um pedaço ali, né? Bem, se o quociente é 2, a gente sabe que o n, quando eu dividir por m do algoritmo da divisão euclidiana, né, vai dar 2m mais um resto. E o resto, né, tem que ser menor do que m e maior ou igual que zero. Disso aqui, como o resto é menor do que m, a gente fica que n tem que ser menor do que 3m, ou seja, que m tem que ser maior do que n sobre 3. No caso zero, a gente fica que o m tem que ser maior, tem que ser menor do que n sobre 2, né? Como o resto é maior ou igual que zero, o n é maior ou igual que 2m, né? E aí a gente vai ficar que o m é maior do que n sobre 3 e menor ou igual que n sobre 2, que é o caso logo depois, né? Primeiro a gente fez o 1 e o logo depois é quando são os números menores do que n sobre 2. No caso que a gente está trabalhando ali com 18, que a gente enxergou, a gente estaria vendo n sobre 3 é 6, porque 18 sobre 3. Então, são maiores do que 6, então é daqui, e menores do que 9, então é aqui. A gente está analisando isso aqui. Dá pra ver que tem uma PA aqui, né? 0, 2, 4. Parece ter uma PA também, só que de razão 2. Vamos ver se a gente consegue concluir isso ali. Se tu fizesse um caso maior, tu veria muito mais bonito isso aqui. Quanto maior vai ficando o número, mais vai ter nesse padrão. Ok, então a gente está nesse caso aqui de n agora. Então, o que a gente vai fazer? Bem, para começar, a gente tem um problema de, não necessariamente o n divide 3. O 18 ali que eu peguei dividia, né? Mas isso não é uma afirmação 100% necessária. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o n e eu vou dividir por 3. Ele dá um 3k mais um x3, que é o resto na divisão por 3. Que nem eu fiz com o x2. Isso para garantir que eu quero descobrir quem que é o primeiro m que seja maior do que n sobre 3. Então, a gente sabe que n ele é congruo a x3 no mod 3. Aí o x3 pode ser 0, 1 ou 2, né? Que são os restos possíveis na divisão por 3. Por que isso? Porque aí eu consigo o meu m1. O meu m1, que é o primeiro número inteiro maior do que n sobre 3, vai ser n menos x3 sobre 3, mais 1, que nem o x2, né? Só que eu vou descontar agora o resto na divisão por 3. Porque daí, se o n for um múltiplo de 3, vai dar n sobre 3, que é múltiplo. Se der resto 1 na divisão por 3, vai dar um múltiplo também. Se der resto 2, vai dar um múltiplo também, que vai dividir ali. Então, todos garante. E isso aqui é maior do que n sobre 3, né? Quando eu fizer a MMC, vai ficar 3 menos x3. Como x3 é menor do que 3, 3 menos x3 é maior do que 0. Então, isso aqui é maior do que n sobre 3. É o primeiro elemento. Isso aqui é necessariamente o inteiro e é o primeiro. O último... Aí um detalhe, o último não é n sobre 2, porque a gente não garantiu que o número, ele necessariamente é um número par. Seria n sobre 2 se ele fosse par. O último é o que vem antes do que a gente achou do primeiro de cima. O primeiro, no caso 2, era esse aqui, ó. Então, o anterior é n menos x2 sobre 2, porque a gente não garantiu que ele é par. Ele não necessariamente vai ser um número par. Então, o último é n menos x2 sobre 2. É o último aqui. Ok. Achamos o primeiro, achamos o último. Novamente, então, a gente vai ter uma soma. A gente vai abrir aquela nossa soma grandona. A segunda parcela, que vem imediatamente antes da metade final. Que o m vai percorrer de n menos x3 sobre 3 mais 1
até n menos x2 sobre 2, sendo x2 o resto na divisão por 2 e x3 o resto na divisão por 3, de n mod m. Isso aqui que a gente quer. Novamente, a gente vai percorrer todos os valores de m nesse intervalo. Percorre todos, porque é um somatório, né? Todos m no intervalo. Então, a gente vai novamente escolher convenientemente um y que seja maior ou igual que zero e menor ou igual que mf menos m1, de tal forma que eu vou somar esse y com m1 para ser um caso genérico do m. Então, eu vou ter que o my aqui vai ser o m1 mais y. Esse m1 mais y necessariamente está nessa soma, porque o y é menor que mf menos m1 nesse caso aqui. Esse mf e esse m1. Precisei mf3 e m1,3 aqui para não confundir. Enfim. Então, my vai ser n menos x3 sobre 3 mais 1 mais y. E my mais 1, que seria o seguinte, a gente garantindo que ele também esteja, vai ser n menos x3 sobre 3 mais 1 mais y mais 1. Ok? Aqui, são os dois. Por quê? Porque a gente quer dividir o n por esses números e ver o resto. Isso aqui a gente quer descobrir qual que é o padrão. É uma PA, uma PG? PA de razão Q? A gente vai ver, né? Já deu pra ver ali que vai ser uma razão 2, né? Então, vamos pegar e fazer a divisão euclidiana. N é igual, nesse caso, eu estou com quociente igual a 2. Então, eu já sei que nesse intervalo aqui que eu peguei, a divisão dá 2 de quociente my mais o resto y. Então, eu vou ter que o resto y vai ser igual n menos 2my. O my é isso aqui. Então, vai ficar 2 que multiplica n menos x3 sobre 3 mais y mais 1. Quando eu fizer n menos 2n sobre 3, vai dar n sobre 3. Com menos 2 vezes menos x3 dá mais 2x3. Então, vai ficar n mais 2x3 sobre 3 menos 2y menos 2. Isso é o resto y. Agora, a gente vai fazer a divisão no y mais 1, né? my mais 1. Novamente, o quociente dá 2, a gente garantiu já. E o resto y mais 1. Vamos ver que padrão que a gente encontra aqui. n menos 2 my mais 1. Então, o resto y mais 1 vai ser igual a n menos 2, que multiplica n menos x3 sobre 3 mais y mais 2. Aqui é mais 2 porque eu somei 1 com 1, né? Novamente, n menos 2n sobre 3 vai dar n sobre 3. Menos 2 com menos x3 vai dar mais 2x3 sobre 3 menos 2y menos 4. Aqui. Se eu pegar ry e ry mais 1, eu posso fazer a diferença deles para ver se tem algum valor de constância aí. Que é o intuitivo de fazer, porque a gente já tem uma noção que vai ser uma PA, né? Então, é intuitivo de fazer é diminuir para mostrar que vai ser. Se a diminuição dá um valor constante, é uma PA, né? Eu pego ry mais 1 e diminuo de ry, vai dar... Isso aqui vai cortar, vai ficar menos 4 menos menos 2. Então, vou ter que ry mais 1 menos ry vai dar menos 2. Se a diferença é uma constante, isso aqui é uma PA de razão menos 2, né? Nesse caso. Com isso, para mim achar o valor da soma, basta que eu ache o primeiro termo, o último termo e o número de termos. Então, vamos achar o primeiro termo, que é quando eu tiver m1, que a gente botou aqui. Então, eu vou fazer o algoritmo da divisão euclidiana ali. N é igual a m1, o quociente é 2, a gente já sabe, mais R1. O que vai dar que R1 é igual a N menos 2 vezes, o M1 é N menos x3 sobre 3 mais 1. Isso aqui vai dar N menos 2N sobre 3, vai dar N sobre 3, mais 2x3 sobre 3 menos 2. Isso aqui. Esse é o R1. Agora vamos fazer o R final. MF vezes 2 mais RF. Eu vou ter que RF é igual a N menos 2MF. O que dá N menos 2 vezes. O MF é N menos x2 sobre 2, que é o primeiro que não pôde no anterior, né? Então, vai dar N menos x2 sobre 2. O N vai cortar com N, porque o 2 corta com o 2, ó, deve ficar N menos N. E aqui vai ficar, então, só x2. Isso é o último resto.
E eles vão de 2 em 2. O que faz todo sentido com o que a gente achou ali, ó. 0, 2 e 4. O primeiro resto, o primeiro ou o último, depende da ordem que tu lê, ele é o resto na divisão por 2. O 18 na divisão por 2 é 0. Então o resto na divisão com maior é 0. E vai indo de 2 em 2. Bateu perfeito. Faz tudo sentido. Tá tudo batendo. Com a lógica. Pegasse outro valor, não precisa pegar o 18. Qualquer um tem anotar que tinha esse padrão, se tu fizesse bonitinho. Era bom pegar um número alto, porque os números baixos não tem tanto, né? Mas à medida que tu aumenta, vai ficando mais claro. Ok. Com isso, a gente vai achar agora o número de termos, né? A gente tem que RF é igual a R1 mais N menos 1 vezes 2. A gente quer o número de termos, né? Então, eu vou ficar aqui... Ah, menos 2 é a razão, né? Então, o número de termos vai ficar N mais 2x3 sobre 3 menos 2 menos x2 dividido por 2 mais 1. Basicamente é isso. Vou dar uma arrumadinha aqui, né? Posso botar para cá 6, daí vai ficar N mais 2x3 menos 3x2 menos 6. Menos 6, isso, dividido por 6, mais 6 sobre 6. Aí o 6 vai cortar, né? Vai ficar que o N é N menos mais 2x3 menos 3x2 sobre 6. Aqui. Perfeito. E agora? Eu tenho o primeiro, eu tenho o último, falta fazer a soma. E o número de termos, falta fazer a soma. Então, a segunda parcela ali, né? Quanto que vai ficar? Bem, somatório com N, o primeiro é N menos x3 sobre 3 mais 1 até N menos x2 sobre 2 de N mod N. Isso é uma soma de PA, a gente já viu. O primeiro termo a gente marcou ali antes, né? Pode ser qualquer um, é o x2, e o último termo pode ser N menos x2, N mais 2x3, desculpa, sobre 3 menos 2, vezes o número de termos, que é N mais 2x3 menos 3x2 sobre 6. Isso tudo dividido por 2. Ok. Aí a gente podia organizar aqui, né? Dar uma organizadinha. Isso aqui vai ficar N mais 2x3 mais menos 6 dividido por 3, que multiplica N mais 2x3 menos 3x2 dividido por 6, tudo dividido por 2. Mas o que é interessante? A gente não quer a soma geral, a gente quer o limite para o infinito. E no limite para o infinito, só o que importa é o termo de maior grau, que é o que vai ser n vezes n, vai ser o n ao quadrado. O x3 e o x2 não vão aparecer, porque os restos na divisão por 3 e por 2 o número não importa, porque eles são em termos de menor grau. Então, no limite para o infinito, vai ficar apenas n ao quadrado sobre 3 vezes 6 sobre 2, 36. O segundo, novamente, não depende de nada, só do n. E agora, a gente vai fazer o caso geral, que é para mostrar qual que é o padrão geral que a gente tem aqui para somar. A gente vai fazer um caso que o quociente é aleatoriamente um k. E a gente vai ver isso aqui. Já fazemos isso, talvez eu acho que no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Valeu aí, um abraço e até o próximo. Valeu!